só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Mandar um abraço para a Sueli Façanha, que esteve aqui ontem cantando essa canção, né? E a gente se atreve a cantar hoje. Depois dela, mas um abraço aí para o povo da comunidade Shalom, um abraço para a Sueli Façanha, para o povo de Fortaleza que está acompanhando a gente aí pela Rede Século XXI. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe sempre a sua vida e a vida de toda a sua família. Olha, mais uma vez quero pedir a você que ligue para cá, 1938719620. Mas liga já, nesse momento, para deixar o seu pedido de oração e também para tomar a iniciativa de começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. 1938719620 é o nosso telefone. Você participa com a gente, deixando seu pedido de oração, contando um testemunho. Você está com dificuldade de perdoar? Como é que tem sido aí a vivência do perdão? Conta para nós, manda para cá. E talvez você esteja precisando perdoar uma pessoa. Manda para cá o nome dessa pessoa, nós vamos rezar por você, rezar por ela, pedindo a graça e a bênção de Deus para que você aprenda a perdoar. Na força do Espírito Santo, aprenda a perdoar o seu irmão, aprenda a viver a dinâmica do perdão. Quero agradecer aqui a Maria Aparecida Previtali Ismael de Piracicaba, que está participando comigo, pedindo oração por ela, para que ela tenha calma e paciência, pedindo também pelos seus filhos Fernando, pelo seu filho Fernando, pela libertação, também a Francisca Jaqueline Saturnino, de Cajazeiras, na Paraíba. Pede por ela e por toda a família, pela saúde física e espiritual, em especial pelo seu irmão Gilson, pela cura e libertação do vício do álcool. Também a Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, São Paulo, obrigado pela sua participação. Ela está pedindo pela cura do pulmão, e tem dois problemas, cura no pulmão, uma doença no pulmão e no estômago. E também por um trabalho para o seu filho Bruno. A Adélia Fernandes Souza, de Resplendor, em Minas Gerais, pedindo pela sua mãe, que se chama Rosalina, também por Ailton, João, por ela e por toda a família. A Neiva Ana Dal Oglio, pede oração pela libertação.
e também de um exame que o Eduardo vai fazer a ressonância magnética hoje. Pedir a Deus que, com o poder do sangue de Jesus, passe à frente dessa situação. E também a Isabel que é de Portugal. Isabel, lá de Portugal, participando com a gente, a nossa sócia, muito obrigado pela sua participação. Ela está pedindo oração por uma causa na justiça, também pela saúde da sua mãe, que se chama Natividade, pela sua irmã Carla, por um emprego para o esposo Pedro Mendes. Obrigado pela sua participação. Mandando para cá, então, o seu pedido, a sua intenção, e aos poucos, daqui a pouquinho eu vou colocar ali, diante do Cristo bom pastor misericordioso, pedindo que o bom pastor te carregue nos braços também e traga bênção para você e para toda a sua família. Nós começamos o programa falando que o segredo é perdoar. Você se lembra que quando nós começamos a falar sobre cura interior, a grande colocação que nós trouxemos do livro do Padre Léo, que era a cura interior, dizendo que a cura interior é o presente rasgado do presente do coração de Jesus rasgado, o coração que se rasgou por amor para nos presentear com esse dom da cura interior. Levar até o coração de Jesus as nossas misérias, os nossos traumas, as situações difíceis que estão escondidas, colocá-las diante do Senhor para que sejam curadas. E aí nós falamos de cura interior, da cura do ressentimento, dando as definições do que era o ressentimento e a necessidade da cura. E hoje, para ser curado literalmente de todo o ressentimento, o segredo é perdoar. O primeiro grande passo para a cura do ressentimento é treinar o coração para perdoar sempre. Não importa se a pessoa nos ofendeu porque quis ou por descuido, não importa se a pessoa nos machucou de forma consciente ou inconsciente, não importa nem mesmo que a pessoa seja amiga ou inimiga, o segredo é perdoar. Perdoar sempre. E para perdoar é absolutamente fundamental declarar o perdão, manifestá-lo explicitamente. Não adianta querer dizer, olha, magoei alguém ou fui magoado e deixar essas coisas remoendo por dentro. Isso é ressentimento. Lembra disso? Vai remoendo a mágoa, remoendo. Ressentimento. Quando a mágoa vai como que sedimentando, sabe, como a poeira. Já disse isso aqui para você, como a poeira que vai sedimentando, depois para limpar tem que raspar até. Então é preciso aprender a perdoar e aqui é absolutamente necessário, fundamental, declarar o perdão, manifestá-lo publicamente. Nosso Senhor trouxe alguns ensinamentos para nós com relação do perdão, que era necessário perdoar sempre, sem dizer assim, olha, já perdoei exaustivamente, então não vou perdoar mais, perdoar sempre. E ao dizer que era preciso perdoar, ensinou aqui, rezássemos pelos nossos inimigos, que rezássemos por aqueles que nos perseguem. O ensinamento de Jesus é sempre o ensinamento do perdão. A dinâmica do perdão está presente na vida de Jesus sempre. Lembra do último momento daquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus? Não se arrependeu, quis continuar do jeito que estava. O outro disse, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, que era uma expressão de arrependimento profundo, e o Senhor o perdoou. Veja a dimensão do perdão, a dimensão da misericórdia. Quando o nosso Senhor nos ensina a rezar o Pai Nosso, Ele também declara isso. No Pai Nosso nós pedimos perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois diz que é preciso perdoar sempre. Se não perdoarmos, também o Pai do céu não perdoará as nossas faltas. São os ensinamentos do Evangelho. Se a gente quer viver na base do Evangelho, como cristãos verdadeiros, esses ensinamentos precisam estar no nosso coração. Mas tem aqui uma palavra forte do Evangelho para você. Jesus recordou os ensinamentos do passado, tendes ouvido o que foi dito? Recordou os ensinamentos do passado e colocou-os na lógica do perdão, na dinâmica do perdão. Acompanhe comigo essa passagem do Evangelho, tenho certeza que vai falar forte ao seu coração. Vamos ver juntos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. São ensinamentos para ficarem gravados no nosso coração e nunca nos esquecermos dele. Como é que você faz para não se esquecer? Bom, certamente você reza todos os dias a oração do Pai Nosso. Primeiro, reconhecendo que Deus é Pai. Depois, terminando pedindo que Ele nos livre das tentações, nos livre dos males. Mas no meio está ali: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Talvez você diga assim: como é difícil perdoar. Esse é o primeiro questionamento que as pessoas fazem. No confessionário, quando a pessoa se ajoelha para fazer a sua confissão e contar as situações difíceis que tem vivido nessa área, na área do perdão, a primeira coisa que diz: é difícil perdoar, padre, é muito difícil dar o perdão. É difícil, mas é necessário, fundamental. Faz bem para a saúde do seu corpo. Quando você lê aqui esse livro, A Cura do Ressentimento, que é o livro do Padre Léo, que você encontra aqui pelo nosso telefone 1938719620 e também pelo nosso portal rs21.com.br, tem uma parte aqui do livro que o Padre Léo nos explica quais são as áreas do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo que são atingidos por causa da mágoa. Porque talvez assim, é só um sentimento emocional que brota aqui no meu coração. Não, o Padre Léo ensina aqui no livro A Cura do Ressentimento quais são as áreas do nosso corpo que cada uma das mágoas, ira, mágoa, ressentimento, cada uma delas atinge. Você encontra aqui, nós já trabalhamos esse tema, mas você encontra aqui. O Padre Léo diz assim: não faz mal só emocionalmente, faz mal para o nosso corpo fisicamente. Existem doenças que aparecem na nossa vida por causa da falta de perdão, porque nós não sabemos lidar com essa situação e não somos curados do ressentimento. Então é a dica para você se aprofundar na cura do perdão, para você se aprofundar na cura do ressentimento. Então, todas as vezes que você rezar o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se tem alguma ofensa, tem alguém que precisa pedir perdão, precisa parar nesse momento da oração do Pai Nosso, precisa parar e dizer assim: eu preciso perdoar alguém, e começar a trazer à sua mente e ser muito pragmático até. O que é isso? Pega um papel e começa a escrever as situações que aconteceram. Aliás, os grandes santos sempre nos orientam a fazer no fim da noite um exame de consciência, que é aquele momento em que a gente para e começa a lembrar dos acontecimentos do dia. E então lembrar das situações difíceis, dos pecados que cometemos. E aí, se no meio do caminho magoamos alguém, se no meio do caminho nós fomos causa de tristeza para alguém, então vai escrevendo ali e depois apresenta diante de Deus na confissão e também para perdoar a quem te feriu. Toda quarta-feira, na minha oração da manhã lá na paróquia, eu convido o povo a rezar, pedindo exatamente isso, que eu não seja causa de tristeza para ninguém durante este dia. Para que o Espírito Santo guie na graça, para que aprenda a perdoar, aprenda a lidar bem com o outro e assim consegue viver a graça do perdão. Então, toda vez que você rezar o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, lembre-se dos ensinamentos de Jesus, perdoar sempre, amar os inimigos, rezar por aqueles que perseguem. Ele diz assim: não se comportem como os pagãos, que
se cumprimentam só aqueles que eles gostam, não se comportem como os hipócritas, sejam cristãos de fato. E para ser cristão de fato, o segredo é perdoar. É preciso viver o perdão verdadeiro, o perdão que supera todas as coisas e que nos faz viver bem. Falando em ensinamento do perdão, você sabe que o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem falado intensamente sobre misericórdia, sobre perdão. E o Papa coloca aí no Twitter sempre as mensagens que ficam gravadas no coração. Veja aí o que o Papa Francisco disse hoje a respeito do perdão. Olha, amar e perdoar como o próprio Deus ama e perdoa. Trata-se de um programa de vida que não pode conhecer interrupções nem exceções. Com poucas palavras, porque você sabe que no Twitter não pode escrever muita coisa, nesses poucos caracteres, o Santo Padre, o Papa, nos ensina a necessidade do perdão. Perdoar sempre, sempre, sem exceção, todos os dias. A Sagrada Escritura diz assim, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. É a expressão que São Paulo usa na carta aos Colossenses, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E que depois o padre Zezinho traduziu de uma forma tão bela naquela oração da família, falando das dificuldades do casal, nas discussões todas, apresentando a vida da família. E aí o padre Zezinho dizia assim, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão, que é a tradução de uma linguagem muito simples dessa passagem, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Entendeu como é isso? Perdoar sempre, sempre, sempre. É a necessidade fundamental para a minha vida e para a sua vida. Se você está vivendo aí situações difíceis e que não consegue perdoar de fato, é preciso pedir a graça e a força do Espírito Santo, porque é pela força do Espírito Santo que nós chegaremos à graça do perdão. É Ele que nos ensina a perdoar. O Padre Léo diz aqui no livro A Cura do Ressentimento, ele diz assim, olha, o segredo é perdoar. Para que uma mágoa ou qualquer outro problema se transforme em ressentimento dentro do nosso coração, precisamos alimentá-lo com o murmúrio. Todos nós nos decepcionamos quando algo inesperado nos acontece. Isso é normal. O problema é que depois ficamos revivendo o fato e remoendo-o dentro do coração. O primeiro grande segredo para a cura do ressentimento é treinar o coração para perdoar sempre. Não importa se a pessoa nos ofendeu porque quis ou por descuido, não importa se a pessoa nos machucou de forma consciente ou inconsciente. Não importa nem mesmo que a pessoa seja amiga ou inimiga, o segredo é perdoar. Está vendo? Batendo nessa tecla. Perdoar sempre, perdoar tudo o que nos fizeram. E para perdoar é absolutamente fundamental declarar o perdão, manifestá-lo explicitamente. Reconciliar é preciso sempre. O segredo é perdoar. Não tenha dúvida disso. Tudo isso você encontra aqui. Na Cura do Ressentimento, que é esse livro aqui do Padre Léo. A Cura do Ressentimento, que você encontra aqui pelo nosso telefone 19 3871 9620. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Eu vou levar hoje já alguns livros da cura interior e da cura do ressentimento lá para algumas pessoas da minha paróquia, porque entenderam a necessidade de buscar essa cura. E eu quero convidar você a participar comigo pelo telefone 19 3871 9620. Liga agora, nós estamos esperando aqui a sua participação. 19 3871 9620. Intervalo, daqui a pouquinho eu volto.